Olá, amigos! Boa noite a todos! Aquela pergunta clássica, né? Da aula online. Todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo bem? Só me dá o feedback aí para a gente já começar a nossa aula. Sim? Todos estão me ouvindo? Todos estão me vendo? Ah, que bom. Então, sem ruído, sem chiado, transmissão muito boa, bacana. Qualquer alteração você pode falar comigo, que eu vou ajustar, né? Com todo amor, carinho e educação que vocês tanto merecem, ok? Beleza? Boa noite a todos. Hoje eu acredito que a frequência deva ser um pouco menor realmente, por conta exatamente desse feriado prolongado, e para muitos, hoje ainda é feriado, né? Dia do comércio, então muita gente aí meio que deu aquela relaxada, mas lembrando a todos, tá, gente, que essa aula está sendo gravada e vai ser postada para vocês amanhã, no mais tardar. Ela já vai estar sendo postada aí no grupo para que você possa assisti-la tranquilamente, né? Revisar e fazer tudo que você tem direito de fazer, beleza? Legal? Com toda essa relação aí e tal, a gravação toda bonitinha pra galera, legal? Bom, meus amigos, aula de hoje. Aula de hoje nós vamos tratar de 3 assuntos importantes. O PNE, que é o famoso Plano Nacional de Educação, o PME, que é o famoso Plano Municipal de Educação, e, obviamente, as competências do município, né? A relação da lei orgânica do que compete ao município. Então a gente vai ver essas características, tá? Questão da lei orgânica é o famoso recorte-cole, né? Porque praticamente 90% de uma lei orgânica é igual a outra, né? E a gente vai falar disso, né? Na parte administrativa, tá? O plano nacional mesmo para todo mundo e o plano municipal, né? Pequenos detalhes que você tem e no geral também é quase a mesma coisa que o plano nacional, tá bom? Então vamos começar exatamente com essa relação ligada à educação, que é o PNE e o PME, legal? Plano nacional e plano municipal. Gente, o que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação será uma lei, isso mesmo, tá? O Plano Nacional é uma lei. Assim como o Plano Municipal também é uma lei. E como o nome já sugere, é uma lei que vai determinar o quê? As diretrizes, metas e estratégias da política educacional no período que foi determinado. E qual período foi determinado? No caso do Plano Nacional de Educação, de 2014 a 2024. Ele vai caducar em junho de 2024, o Plano Nacional de Educação. Então, ano que vem, lá no meio do ano, perfeito? VAP, caduca, beleza? E o Plano Municipal de Educação? O Plano Municipal de Educação, ele também é decenal. Como assim, Anderson? Professor Anderson, decenal, são 10 anos de duração. Então, no caso, ele foi determinado em 2015, tá? E, consequentemente, o prazo de vigência dele automaticamente é até o ano de 2025, né? Então, enquanto o PNE vai de 2014 a 2024, o PME vai de 2015 a 2025.
e nada mais são do que metas. Metas que foram estabelecidas para serem cumpridas nesse prazo de 10 anos. Professor Anderson, quantas metas são? 20. Tanto para o Plano Nacional de Educação, quanto para o Plano Municipal de Educação. Então são 20 metas, né, que nós vamos falar delas, ok? E consequentemente, né, a gente vai ter o feedback delas aí sendo colocada para que todos compreendam o que está sendo colocado aí. Bom, vamos primeiro falar do Plano Nacional de Educação. Né? A meta número 1 é a meta de universalizar a educação infantil. Isso mesmo, universalizar a educação infantil, no caso, para todas as crianças, né? Na etapa da educação infantil, sendo que, no mínimo, atendendo a 50% as crianças até 3 anos de idade. Galera, atenção, o que é isso? Educação infantil é uma etapa da educação básica, sendo que a educação infantil ela é formada por creche, que é para todo ser humaninho de 0 a 3 anos de idade, e pré-escola, que é para todo ser humaninho de 4 a 5 anos de idade. Portanto, a educação infantil ela vai de 0 a 5 anos, correto? No entanto, a obrigatoriedade da matrícula é para pré-escola. Então, todos têm que matricular seus pupilos aos 4 anos de idade na pré-escola, beleza? E essa seria universalizada, tá? A creche que é facultativa, OBS, facultativa a matrícula, tá? O Plano Nacional de Educação estabelece, né, em até 2016, abranger pelo menos 50% das matrículas em creche, beleza? Característica que você tem em relação a esse plano. Meta número 2, universalizar o ensino fundamental, né? Lembrando a todos que o ensino fundamental é uma etapa da educação básica que abrange durante 9 anos, né? A gente sabe que o ensino fundamental é de 9 anos, beleza? E para a faixa etária de 6 a 14 anos. E garantir que, no mínimo, 95% conclua o ensino fundamental nessa faixa de idade, que é da idade dos 6 aos 14 anos. Anderson, é por isso que os municípios têm pavor em reprovação? Sim. Sim, gente. Então, obviamente, né, quem trabalha em rede pública também, e particular, obviamente, tem os interesses próprios, né, que é o interesse da lógica capitalista, que é o interesse exatamente de você ter ali a sua matrícula e o seu cliente assegurado no ano que vem. E na rede pública, o pavor é o quê? É o descumprimento em relação ao Plano Nacional e ao Plano Municipal de Educação, porque, como a gente vai ver, a meta número 15, ela vai falar da colaboração dos municípios e dos estados, criando seus planos municipais e estaduais, respectivamente. Então, por conta disso, existe uma pressão enorme que vem de cima, né? Aí começa um processo que eu chamo, que começa principalmente no 4º bimestre ou no final do ano, né? Que é o sistema Sarajane de ensino. Como assim sistema Sarajane? Para quem não é dessa época, né? No início dos anos 80, era o auge de uma música, né? Da música baiana, lambada, essas coisas aí que vieram lá de cima, né? Da região Nordeste e região Norte do Brasil. E
Tinha uma cantora chamada Sara Jane, que tinha uma música muito famosa, que era a famosa Abre a Rodinha, que era Abre a Rodinha, por favor, né? Então, consequentemente, é o que acontece hoje, aquela pressão, né, em muitas redes municipais, estaduais, né, por conta exatamente das metas estabelecidas, e uma das metas é essa, né, que 95% conclua na idade certa o ensino fundamental, beleza? Tranquilo? Universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, elevando a matrícula do EJA e do ensino médio, principalmente para 85%, que é a faixa etária que, na idade certa, corresponde ao ensino médio. Seria aí a meta número 3, também estabelecida aí por esse plano nacional. Meta número 4, universalizar para toda a população de 4 a 17 anos. A meta número 4, ela vai falar sobre pessoas de necessidades especiais. E ela fala exatamente sobre o quê? A universalização para pessoas de necessidade especial do atendimento educacional especializado. Com quem? Com professores de apoio, recursos multifuncionais, né, chamadas salas de recurso, né, que nós observamos, né, e escolas e atendimentos especializados. Nós sabemos que, quanto à questão da pessoa de necessidade especial, a matrícula é preferencialmente na rede regular de ensino, beleza? E, obviamente, ela abrange a todos aqueles com transtornos globais, transtornos do desenvolvimento, né, altas habilidades, superdotação, né, são as chamadas pessoas de necessidades especiais. Meta número 5, alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Meus amigos, essa já era a meta que já existia no PNAC. O PNAC, para quem não sabe, é o famoso Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é exatamente a idade de se alfabetizar, no máximo, até o final, no caso máximo, né, 3º ano do ensino fundamental, ok? Meta número 6, oferecer em tempo integral escola, né, pública, no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% da população escolar, beleza? Daquela galera que está na educação básica. Meus amigos, claro, né? A gente que trabalha em rede pública há muitos anos, que é o caso desse professor que vos fala, a maior parte das redes públicas, da maior parte dos municípios que eu conheço e já trabalhei, estão aquém dessa meta, né? Muito aquém, né? Na rede que eu trabalho, numa eu desconheço escola integral e na outra eu sinceramente digo que nem 10% das escolas são integrais, né? Então, enfim, mas são metas, são planos que estão ali estabelecidos em relação a isso. Meta número 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as modalidades. Como assim? Estimular o aumento, a melhoria da qualidade e, obviamente, os indicadores da educação básica, que é o famoso IDEB, né? Que é o indicador de desenvolvimento da educação básica, ok? Elevar a escolaridade média da população que tem faixa etária de 18 a 29 anos,
beleza? Elevar essa população, né, a escolaridade, o tempo de escolaridade em 12 anos, né? Então, a gente sabe que o Brasil é um dos países em desenvolvimento, né? Seria a meta número 8, né? Com baixo tempo de escolaridade médio da sua população, e obviamente essa meta é uma meta que visa aumentar o tempo médio de escolaridade da população na faixa etária de 18 a 29 anos, que corresponde a uma população já economicamente ativa, a uma força de trabalho da população, beleza? Então, obviamente, a gente está falando de qualificação técnica, estamos falando aí também de qualificação, obviamente, tempo de escolaridade em 12 anos e, consequentemente, é essa relação que nós temos aí. Meta número 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos para 93,5% da população, né? Então, é basicamente uma meta também muito importante, que é processo aí de tentativa de erradicar o analfabetismo, né, gente? Que a gente sabe que é um desafio muito grande, principalmente se a gente falar de alfabetização e letramento, né? Fala comigo. Boa noite, Henrique. Com certeza. A meta número 8 seria a meta voltada para quê? Para elevar a escolaridade média da população na faixa etária, ou seja, com a idade entre 18 e 29 anos, tá? Essa população, que é uma população economicamente ativa, correto? Você elevar para um tempo médio de escolaridade de 12 anos. E claro, isso ocorre a partir de vários incentivos à criação de acesso a ensinos, tanto supletivos quanto posteriores, né? No sentido de você ter faculdade, pós-graduação, né? Porque se tratando de uma média, você vai ter pessoas que vão estudar mais que 12 anos, como é o nosso caso, o caso de todos que estão aqui, né? E outras que vão estudar menos. Mas a média nacional tem que bater nos 12 anos, tá? Característica que você tem aí em relação a essa meta número 8 e a 9 que a gente acabou de falar também. Ok, gente? Tá? Show de bola, bacana, legal. A meta número 10 é oferecer no mínimo 25% das matrículas do EJA, famoso ensino de jovens e adultos, tá? Nos níveis fundamentais e médio, integrado à formação profissional. Gente, como nós sabemos, o ensino de jovens e adultos, né, ele é voltado para uma população que não concluiu a educação básica na idade certa, correto? Exatamente por isso, o critério principal de classificação do EJA é a idade. Como assim, professor Anderson, a idade? Sim, acima dos 15 anos, o ser humaninho pode ser classificado na modalidade EJA no ensino fundamental. E acima dos 18 anos, né, o ser humaninho pode ser classificado na modalidade EJA no ensino médio. Então, consequentemente, né, essa meta de você criar pelo menos 25% dessa modalidade integrada com a profissionalização é uma meta muito interessante, até porque a gente está falando de boa parte de pessoas que já estão em idade economicamente ativa. Porque o IBGE considera acima de 18 anos como população economicamente ativa. Então, estamos falando de pessoas que já ingressaram no mercado de trabalho, não é? E outras
que estão ingressando ou vão ingressar num prazo muito pequeno. Então, consequentemente, a profissionalização é de grande importância, até porque a gente está falando de pessoas que já constituíram família, muitas delas, né? E, obviamente, geração de renda é fundamental, até porque, normalmente, o que fez muitos deles não concluírem a educação na idade certa foi exatamente um afastamento por conta de dificuldades que ele encontrou na vida, dentre as quais boa parte delas são questões ligadas a recursos financeiros, né? Característica que a gente tem aí. Meta número 12, meus amigos. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% da população de 18 a 24 anos. Então, obviamente, essa galera que teoricamente terminaria o ensino médio na idade certa, ou próximo dela, né? Como a própria LDB estabelece, né? Permite e incentiva, né? O prosseguimento em estudos posteriores, obviamente seria essa galera ter uma taxa bruta de matrícula de 50% no ensino superior. Legal? Meta número 13. A meta número 13 e a meta número 4 vão falar de elevações de qualidade. Quer ver? Ó? A 13 fala sobre elevar a qualidade no ensino superior, principalmente, né, aumentando a formação dos professores do ensino superior, né, como mestres e doutores, né, qualificando, né, aumentando a titulação desses profissionais. A meta 14, tá? Ela fala sobre elevar o nível de matrículas na pós-graduação, beleza? Principalmente atingindo 60 mil matrículas de mestres e 25 mil matrículas de doutores, né? Pessoal aí fazendo aí o doutorado, consequentemente, corresponde aí também ao aumento de titulação na educação. A meta número 15, garantir um regime de colaboração, é aquela que eu estava falando com vocês, tá? É a colaboração entre União, PNE, Estado, Plano Estadual de Educação, que obviamente a gente não está estudando porque não está no edital, tá? Mas existe, e o PME, que é o Plano Municipal de Educação, que nada mais é, o estadual e municipal, do que a adaptação pelo ente federativo do que? Do Plano Nacional de Educação para a sua realidade. No caso, para o que a gente está estudando, para a realidade municipal. Ok? Beleza? Meta número 16. Formar em nível de pós-graduação pelo menos 50% dos professores da educação básica. Amigos, confesso a vocês que eu mesmo, como professor de educação básica, né, eu sou graduado em 3 graduações, né, no entanto, eu nunca me senti com desejo de ingressar numa pós-graduação. O que eu fiz esse ano, fazendo agora pós-graduação de psicopedagogia. Exatamente por quê? Porque o que me estimula muito a aumentar a minha titulação é grana. Não vou mentir para vocês. E como a diferença do salário do graduado para o pós-graduado era muito pequena, eu não me sentia estimulado a fazer uma pós-graduação. E somado a isso, antigamente, né, que eu estou contando a história para vocês, não existia tanta pós-graduação e tanta facilidade de fazer uma pós-graduação quanto hoje. Tudo isso são situações de metas que são estabelecidas no plano nacional e municipal.
de educação, beleza? Para quê? Para estimular os professores da educação básica a ingressar na pós-graduação. Hoje, com o novo plano de cargos e salários, que a gente vai ver também como meta, aí, o que aconteceu? Poxa, a diferença ficou bem considerada. Então, obviamente, quero ganhar mais. Vou fazer a pós. Beleza? E somado a isso, você há de concordar comigo que hoje você tem inúmera facilidade de fazer pós-graduação. Eu, por exemplo, faço uma pós-graduação EAD pagando 50, 60 reais por mês que eu pago, sei lá, uma quantia dessa. Não chega nem a 80 reais. Menos de 100 reais. Entendeu? Porque é débito automático. Aí eu nem sei direito quanto que é, mas é menos de 100. No máximo 80. Enfim. Então são características, conjuntos, que permitem, né, os professores da educação básica ingressarem na pós-graduação e atender, né, essa meta número 16, tá? E a meta número 17 corresponde ao quê? A valorização dos profissionais do magistério da rede pública, né? E essa valorização é dada muito também por meio de incentivos. Um deles é esse que eu acabei de falar com vocês, tá? Meta número 18. Assegurar o quê? A existência do plano de carreira para os profissionais do magistério. Então, o que acontece? Após a instalação do Plano Nacional e dos respectivos planos municipais de educação, houve a implementação do plano de carreira no magistério e, obviamente, essas mudanças estimularam, né, esse professor aqui a fazer a pós e, obviamente, muitos outros aí também a fazerem também por razões que a gente também considera, né? Meta número 20. Ampliar o investimento público em educação, tá? De 7% para 10% no final do decênio, né? Ou seja, no final do plano. Então, até o ano que vem, o investimento em educação tem que ser correspondente a 10% do PIB. Como assim, professor Anderson? 10% do PIB. 10% do produto interno bruto. Ou seja, tudo aquilo que o país produz. Então, gente, falando que acho que todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora, o maior investimento é em educação. Então fala uma coisa para a galera, que a galera se pega um corte, né? Porque infelizmente hoje, nessa rede social, esse mundo de rede social, o que mais tem aí é corte, a pessoa faz muitos cortes tendenciosos, né? Quando eu falo, não falta dinheiro na educação. De fato, não falta dinheiro na educação. O que falta na educação é gestão. Gestão do dinheiro público. Porque 10% do PIB é dinheiro pra caramba, sem dúvida. É o Ministério, sendo Brasil, né? É a Secretaria, sendo Estado e município, que recebe a maior verba. A maior verba é educação. Então o que falta? O que falta é gestão, não é? Você que trabalha em rede pública sabe bem o que eu estou falando, não é? É coisa superfaturada, que você sabe que não valeu aquele valor que está sendo colocado lá, né? Coisa demais que é comprada em troca de coisa de menos. Por exemplo, eu trabalho num colégio que esse ano foi entupido de carteira escolar, de forma que não cabe nem nas salas. Logo,
As carteiras ocupam parte do colégio, tomando chuva, etc, etc. E são aquelas carteiras caras, porque são aquelas cadeiras imitação da desktop, né? Mas naquele padrão ali firme, né? De plástico, de metal, enfim. E, ao mesmo tempo, esse mesmo colégio falta tinta para encher o piloto do quadro, né? E isso me faz lembrar, eu já era professor da rede pública nessa época no estado, quando o pessoal começou no estado a substituir o quadro de giz pelo quadro branco, né? Que é o quadro piloto, né? Da caneta. Pô, primeira coisa que eu falei, eu fui totalmente contra, né? E todo mundo falava, professor, isso é sempre do contra. Não, eu fui do contra porque eu falei o óbvio, né? Um piloto custa R$20. Uma caixa de giz custa R$5. Uma caixa inteira. R$3, sei lá. R$2. Então, obviamente, é o que eu falei. Vai faltar caneta, vai faltar tinta para o professor e o professor vai ter que comprar seu próprio material. Dito e feito. Na maior parte das escolas é assim que funciona, né? Quer dizer, gestão do dinheiro público. Até porque estamos falando de 10% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então estamos falando de arrecadação bruta do país. Beleza? Não é uma arrecadação líquida, é uma arrecadação bruta, que é o total de riquezas que o Brasil produz ao longo de um ano. Ok? Então, realmente é grana pra dedéu. Legal? Tranquilo? Por isso que os políticos ficam doidos com a Secretaria de Educação. Entendeu? Por causa da grana, money. Visto isso, meus amigos, vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver lá o plano municipal. Até porque eu tô falando muito, que eu gosto dessa parte da cara na cara, né? Isso. Então, obviamente, a gente vai aqui tratando e pontuando, né? E que, obviamente, né, são assuntos muito importantes que temos que falar. Beleza? Outra coisa também que eu, quando compartilhei tela, já vi ali, ó. Galera, o pessoal não fique de fora do nosso aulão Dicas Finais, que é o do dia 28. Todas as matérias por R$30, meu amigo. É o melhor investimento que você pode ter. Beleza? Por que, Anderson, tu lembrou disso aí? Porque com certeza eu vi duas fotinhas ali de pessoas ali que já efetuaram sua matrícula. Só nesse tempo que eu comecei a aula agora. Beleza? Então, se a galera deixar muito pro final do mês para fazer a sua inscrição, vai acontecer pior do que aconteceu no aulão de exercício. Não vai ter vaga. Né? O aulão de exercício esgotou a vaga no dia 11, na véspera. Não tinha mais vaga. Bateu lá 100 alunos matriculados. Isso mesmo, 100 alunos. Tá? Então, não fique de fora. Aula no sábado, véspera da prova. Todas as matérias. Tá? R$30. Não é nem um lanche do McDonald's, cara. Não é nem um lanche do McDonald's. Um lanche a menos do McDonald's, você ainda economiza na quantidade de sódio que você vai comer, não é? Que não é nada saudável. Come uma maçã e assiste a aula do Projeto 100, que é melhor para você. É mais saudável, tá bom? Vamos lá. Bacana. Vamos ver aqui o Plano Municipal de Educação. Eu quero colocar aqui exatamente isso, já achei. Opa. Olha como é, na maioria das vezes, um grande recorte-cole.
né? Meta número 1 do PME: universalizar a educação infantil na pré-escola, claro, ou seja, todos na pré-escola, na idade de 4 a 5 anos, tem que estar na pré-escola, ponto. E pelo menos ofertar 50% para o pessoal de creche. Beleza? Tranquilo? Que é justamente a questão que você tem nessa meta. Anderson, não coloquei meu filho na creche. Não colocou seu filho na creche? Então, consequentemente, tá? Você não colocou por quê? Porque a pessoa lá falou que não tinha vaga. Não existe isso, tá? Consequentemente, vai ter que arrumar a vaga. Poder público, porque é incumbência do município, né? Mas tá ali a meta ali de atender no mínimo 50%. Meta número 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos. Como nós sabemos, o ensino fundamental passou a ter 9 anos. E, obviamente, atender a galera na faixa etária de 6 a 14 anos, né? Que é a idade certa do ensino fundamental regular. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, que é a questão do ensino médio, né? Elevando a taxa líquida de matrícula para 85%. A meta número 4 fala sobre universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, outro recorte cole, né? Só você rebobinar a fita, no caso não é fita, né? Voltar aí no início, que você vai ver que é uma cópia do Plano Nacional, porque ele tange ao quê? A essa questão de você universalizar os recursos e o atendimento a pessoas de necessidades especiais, beleza? Na faixa etária dos 4 aos 17 anos, com salas de recursos, né? E com outras características. Alfabetizar todos na idade certa. E qual a idade certa? Grave no seu coração. Até o final do 3º ano do ensino fundamental. Número 6. Oferecer educação em tempo integral e, no mínimo, 50% das escolas públicas, para atender 25% dos alunos da educação básica. Tudo recorte e cole, meu amigo. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas. Aí tem uma pequena diferença em relação ao Plano Nacional, porque ele coloca aí a média que tem que levar o IDEB, né? E qual é a média que tem que levar o IDEB? 6.0 nos anos iniciais do fundamental, 5.5 nos anos finais, no que é considerado por eles anos finais, e 5.2 no ensino médio. Elevar a escolaridade média da população, na faixa etária que nós falamos, entre 18 e 29, no mínimo em 12 anos de tempo de escolaridade. Elevar a taxa da população de 15 anos de alfabetização para 93,5. Recorte cole, final do PME, do Plano Municipal. É o recorte cole do Plano Nacional. Entendeu? A maioria dele. A número 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação do EJA, no ensino fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional, que é o famoso ensino
profissionalizante, né? Falamos disso, né? Ensinei, expliquei direito, né? Lá em relação ao PNE. Agora, repara só. A gente começou a aula falando de PME, Plano Nacional, e agora a gente está falando de PME, cópia, recorte e cole, tá? Triplicar as matrículas profissionais técnicas, assegurando a qualidade na oferta a 50% da expansão do segmento público. Claro, gente, você vai lembrar que esse plano foi antes lá do golpe ou impeachment lá da Dilma, foi aprovado em 2014, no caso aí do município 2015. E o que acontece? Acontece que eu lembro muito que ela falava muito do Pronatec, né? O pessoal lá, aquele incentivo que tinha em relação ao ensino técnico profissionalizante, né? E você há de concordar comigo que houve uma expansão muito grande aí de escolas técnicas, polos técnicos da FATEC, não é? Então, você viu muito isso. Questão 12. Elevar a taxa de matrícula da educação superior para 50%, né? Nessa faixa etária de 18 a 24 anos, que é basicamente aí do município, né? Então você tem municípios que criam aqueles ônibus, né? Para pessoas estudar em outra universidade, né? Em outros municípios, né? No caso, para quê? Para elevar exatamente a escolaridade da população. Elevar a qualidade da educação superior, incentivando a formação de mestres e doutores. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação. Exatamente, recorte cole do PNE. Garantir regime de colaboração com o Estado, com o município, ou seja, que colaboração é essa? É exatamente a feitura do PNE, junto com o PME e com o Plano Estadual de Educação. Formar em nível de pós-graduação pelo menos a metade da galera que está lá como professor da escola pública, né? Educação básica, né? Valorizar os profissionais no magistério, né? Isso aí está no Plano Municipal de Educação, embora muito município absurdamente, né, gente, não pague nenhum piso, né? Aí quer dar feliz dia dos professores, né? Ainda pro cara. Assegurar no prazo de 2 anos de existência a implantação aí do plano de cargos e salários do município, que Japeri já está pagando aí pelo menos o piso, né? Por isso que o salário está sendo bem atrativo para muitos. Assegurar condições de prazo, né, para gestão democrática. O que é gestão democrática? É a gestão participativa dos municípios. E, consequentemente, essa gestão democrática engloba o quê? Um incentivo à comunidade escolar, à consulta pública, ou seja, exatamente a relação que corresponde à participação de todos, tanto da comunidade local quanto da comunidade escolar, nos chamados processos de decisão. Questão 20. Ampliar o investimento público até 10% do PIB no final desse decênio. Então, o município, tá? Consequentemente, nós temos o quê? Tem município que não está indo a relação lá do piso, por exemplo, Friburgo. Friburgo não está. É um absurdo. O Ministério Público tem que ver isso aí, pô. Tá? Também está com concurso aberto aí. A galera de Friburgo está estudando aí com a gente. Não é? Enfim, então é um absurdo. Mas, vamos lá. Elevar até 10% do PIB
característica que nós observamos em relação a tudo isso que estamos falando, né? Não falta dinheiro, falta gestão, administração, né? Administração pública. Falta administração pública na administração pública. Parece redundante, mas se você analisar bem a palavra, não é tão redundante assim, porque de fato, né, falta incentivos, né, e consequentemente esse é um deles que a gente está colocando aqui e pontuando, beleza? Tranquilo, né, gente? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro, né? Legal. Bem bacana, né? Característica aí que a gente tem aí que, obviamente, a gente vai aqui pontuar, né? E que, obviamente, vamos fazer alguns exercícios para ver como é que cai, não é? Então, vamos aos exercícios. Então você recebeu aí o exercício e vamos que vamos. Vamos fazer. Plano Municipal de Educação tem vigência de quanto tempo? Bom, te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. 10 anos. Letra B de Brasil. O gabarito tá sempre no final, né? Pra galera ver ali, bem bacana, tá, gente? Legal? Questão 2. Ó, a questão 2 é bem polêmica. Vou te dar a resposta. Apenas a 2, PNAD, letra B de Brasil. Vamos lá entender por quê. Gente, o que ele está falando? Metas previstas no Plano Municipal de Educação terão como referência o quê? A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que é o PNAD. Beleza? Por quê? Porque ele vai mostrar exatamente a relação dos indicadores sociais. Então, consequentemente, por isso que será a letra B de Brasil, B de Bombril. Essa daí, questão 3, mistura BNCC com Plano Municipal de Educação. Quer ver? Ó? A BNCC é um documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o PME. Analise as afirmativas abaixo e considere as alternativas corretas, né? Para você marcar ali como alternativa correta essas questões aí, essas proposições. Vamos lá. Questão número 1. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar e está orientado pelos princípios éticos, está certo? Tá certo. E tem um certíssimo princípios éticos, políticos, estéticos que vão visar a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tudo isso está lá na BNCC. 2. A BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual, municipal,
Tá certíssimo. O item 2 está certo. Né? Formação de professores? Claro que sim, gente. Claro que sim. Por quê? Já que ela define o núcleo comum, os professores já vão ter que ter a sua formação ligada àquilo ali. E não mais como era no passado, onde cada professor dava aula, entre aspas, do que queria. Né? Só você assistir nossa aula lá de BNCC que você vai ver mais do que eu estou falando, beleza? Questão 3. Espera que a BNCC ajude a superar a fragmentação de políticas educacionais, enseja o fortalecimento do regime de colaboração. A gente viu, inclusive, isso como uma meta, a meta número 15 do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação. Então, obviamente, né, tá certo, é isso aí que está demonstrando. 4. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes de 12 competências, não, são 10 competências. Então tá errado o item 4, tá certo a letra B de Brasil, B de Bombril, 1, 2, 3. 4. O documento de caráter normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, claro. Letra B, Base Nacional Comum Curricular. B de Brasil, B de Bombril. São diretrizes do Plano Nacional de Educação, exceto qual? Claro que você vai colocar a letra A de amor. Arraigamento, ou seja, aumentar o analfabetismo no Brasil, no município, nem pensar. Questão 6. Assinale a alternativa incorreta. Né? A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas são objetivos de monitoramento contínuo e avaliação periódica. Claro, quem é que vai observar, quem é que vai avaliar. Só que você quer a alternativa incorreta. Pô, sem sombra de dúvida, é a letra B de Brasil, B de Bombril. O que secretário de Educação tem a ver com isso, cara? Nem pensar. Absurdamente errada. Questão 7. O atual Plano Municipal de Educação, né, tá aí a data errada, né, começou em 2015, apresenta 20 metas a serem cumpridas no final da sua vigência. Qual que está errada? Né? Qual meta está errada? Letra A de amor. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 4º ano. Negativo. Até o final do 3º ano do ensino fundamental. Meta, questão 8. A meta número 2 do Plano Nacional de Educação estabelece universalizar o ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 a 14. Garantir pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, né? Que é o último ano de vigência. Nesse sentido, são estratégias que podem garantir o cumprimento dessa respectiva meta, exceto qual, ou seja, qual é a exceção? Qual que está errada da questão número 8? Essa é a 9? Opa! Questão 8, vamos lá. Vamos fazer a 8, né? Isso. Alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o final, até o último ano de vigência. Nesse sentido, são estratégias que podem garantir o cumprimento da respectiva meta, exceto qual? Qual que seria a exceção
a regra. Letra D. Universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Por que de 15 só a 17 anos, gente? Você está falando sobre educação, educação básica, né? Então, consequentemente, né, não bate a faixa de idade. Aqui é 15 a 17 e o enunciado ele quer saber da galera de 6 a 14. Então não tem coerência. Claro que a resposta é letra D, de dedão, em razão disso. Questão 9. Segundo o Plano Municipal de Educação, os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que... Qual é a exceção? O cara está na contramão de tudo. Ele quer qual que vai ser exceto, né? Exceto letra B. Considere as necessidades específicas das escolas privadas no que tange à Base Nacional Comum Curricular. Claro que não, gente. As escolas privadas, elas são fiscalizadas pelo poder público. Elas continuam sendo fiscalizadas pelo poder público. E, obviamente, elas, assim como a educação pública, elas devem exatamente o quê? Exatamente o quê? Manter, né, o mesmo padrão que a escola pública. E não ter uma situação específica, voltada, única e exclusivamente a ela. Perfeito? Legal, gente? Ficou claro? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Bacana, né? Muito legal, muito bacana, show de bola mesmo, né? São as questões relacionadas aí ao plano municipal e também plano nacional de educação. Legal? Característica aí que a gente viu, né? Com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece. Show! Vamos falar agora sobre a lei orgânica. Característica aí muito importante que nós temos que entender sobre a chamada Lei Orgânica Municipal. Bom, o que é a Lei Orgânica Municipal? Lei Orgânica Municipal é a Constituição do município. Sim, os municípios têm a sua Constituição. Como, por exemplo, temos a Constituição Nacional, né, que é aquela de 88. E o município ele vai ter a sua Constituição, que no caso seria a lei orgânica. Ah, Anderson, o que é uma Constituição? Uma Constituição é uma norma fundamental e suprema do município. Como assim? Fundamental e suprema. Nada pode estar acima da lei orgânica municipal para o município. Beleza? E, obviamente, tudo que for construído, tudo que for edificado em termos de leis para o município tem que tomar como base o quê? A lei orgânica, né? Então, obviamente, o que você tem? Você tem essa relação. O município é a expressão da vontade soberana do povo, com os princípios de cidadania, união social, política, econômica, não é? Que é exatamente essa relação que você tem de pessoa jurídica
de natureza subjetiva e pública, característica que você tem em relação a esse ponto. E, obviamente, tá, a soberania popular, ela vai ser manifestada pelo quê? Pela vontade do povo, que é representada pelo chamado sufrágio universal. Voto direto e secreto e de igual valor. Ou seja, todo mundo vai votar, né? Ninguém é obrigado a revelar para ninguém quem votou, beleza? E o seu voto tem um valor igual ao voto do doutor, ao voto do morador de rua, ao voto de todos. Além disso, nós temos o plebiscito e o referendo, né? Plebiscito é o quê? Os dois são consultas populares, sendo que o primeiro plebiscito, é uma consulta popular antes de criar a lei. E o referendo já é depois que a lei existe. Entendeu? Ou por iniciativa popular no processo legislativo, ou seja, o povo indo à Câmara dos Vereadores, né? O povo reivindicando lá seus direitos, né? Pela participação nas decisões do município através de entidades representativas, ou seja, os chamados conselhos municipais, representações da população ali junto ao município, característica também que nós temos, né? E pela ação fiscalizadora no caso, né, da administração pública. Claro, como nós sabemos, os municípios, eles são dotados do quê? Eles são dotados exatamente de dois poderes, né? Então estamos falando do poder executivo, tá? E qual é o poder executivo? Executivo corresponde ao prefeito e suas secretarias. E qual é a atribuição? Qual é a função do poder executivo? Gestão. A administração no município. Então, a administração no município é por parte de quem? Prefeitos e seus secretários. Já o poder legislativo, tá? Temos exatamente a relação do quê? De legislar, criar leis e junto com as leis, o quê? Fiscalizar as contas da prefeitura. É um papel fiscalizador, ok? Beleza? Quem é que manda mais? Poder legislativo ou poder executivo? A galera normalmente escolheu um dos dois, né? Uns iam falar legislativo, outros iam falar executivo. Deus me mandou aqui para falar para você que nenhum dos dois. Por quê? Porque são poderes que são independentes e harmônicos entre si. Harmônicos? Mas, Anderson, eu vejo um prefeito xingando o vereador. Eu vejo o vereador xingando o prefeito. Sim, mas o Brasil é um país campeão de fazer lei para não cumprir, né, gente? Então, obviamente, a gente está falando, sim, de uma harmonia, né, em relação a tudo isso. Beleza? Tranquilo? Competência do município, né? O município tem o poder de legislar sob interesse próprio. É uma competência do município. O que acontece? O Brasil é uma república federativa. E o que acontece em relação ao federalismo? Existe autonomia que é dada para os entes federativos, que são os estados e municípios. Claro que essa autonomia é uma autonomia sempre com respeito na Constituição Federal, na Constituição Estadual, Estado, e na Constituição Municipal em relação ao município. Ponto. Beleza? Tranquilo? Então, é sim uma competência do município. Você vê que tem municípios que têm leis diferentes. Poucas, a maior parte é recorte-colhe. Mas tem leis diferentes
em relação a um outro município, né? O município A tem uma lei que é diferente do município B, ponto, não é? Então, são características que você tem em relação a isso que estamos aqui tratando, legal? O município buscará assegurar à criança, ao adolescente ou ao idoso absoluta prioridade. O que é isso? Direito à vida, à moradia. Como nós sabemos, crianças e adolescentes e idosos são alvos de vulnerabilidade social. Ah, Anderson, é por isso que eles têm um estatuto? Sim. O estatuto, o que é o estatuto? Estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso. É exatamente uma lei que serve para reafirmar outra lei, tá? E que leis que a gente está falando? Constituição. Por quê? Voltada principalmente para alvos de vulnerabilidade social. E a gente sabe que criança e adolescente pode ser abandonado. Idosos sofrem muitas vezes de violência, não é? Então, consequentemente, você tem essa relação importante. O município buscará assegurar às pessoas de qualquer deficiência a plena inserção na vida econômica e social e total no desenvolvimento das suas potencialidades asseguradas. Ou seja, o município tem por obrigação ser um município inclusivo, tá? Então, as calçadas não podem ser a calçada que o cara quiser. Tem que ser uma calçada inclusiva, com rampa de acesso, com aquela faixa voltada para pessoas com baixa visão ou deficientes visuais, não é? Característica que você tem, né? Políticas de incentivo, né? A formação, a inserção no mercado de trabalho, correto? Cotas, incentivos fiscais, né? Tudo isso que a gente vai ter. Legal? Tranquilo? Bom, coisas interessantes, importantes, né? Que obviamente a gente tem que entender em relação a tudo isso. Legal? Bom, símbolos municipais é a famosa bandeira, o hino e o brasão. Isso não muda em relação a uma lei orgânica e a outra. Beleza? Legal? Bom, o artigo 15 é fundamental para a gente entender essa parte, porque está lá bem escrito no edital. O que compete diretamente ao município? Legislar sobre o seu interesse. Instituir e arrecadar tributos municipais, ou seja, quem é que vai tarifar, colocar tributos municipais e recolher, obviamente, a competência do município. Planejar, fiscalizar preços públicos, ou seja, tarifa de ônibus, tarifa de serviços públicos do município, compete ao município, beleza? Então, se no seu município tarifa de ônibus aumentou muito, pô, cara, não cobra nem empresa de ônibus não, cara. Cobra o município, tá? Enfim, característica que você tem em relação a isso. Legal? Que é justamente a tarifa de preços públicos, correto? Dispor-se do plano plurianual de governo, plano diretor, planos locais e setoriais para o desenvolvimento municipal. O que é isso? São planos para melhorar a gestão do município. Plurianual, planos ligados à questão de arrecadação, investimento, né? Plano diretor, que visa a questão da expansão da cidade, né? De como a cidade está sendo organizada, pensar numa projeção da cidade, perfeito? E os planos de desenvolvimento
que é de fomento ao quê? Ao desenvolvimento econômico, social do município, do determinado município, beleza? Lei de diretrizes orçamentárias, que são leis que fixam prazos, limites em relação ao investimento, né? Instituição de planos de carreira. Sim, nós como servidores públicos, nós temos que ter um plano de carreira, não é? Quer dizer, exatamente são os níveis, as classes que nós temos, né? Administração e alienação de bens públicos. Sim, como vai ser administrado, né, o bem público, o imóvel público, né, o aparelho público, beleza? Concessão de isenções, anistias e remissão de dívidas e créditos tributários. Isso aí muito voltado para incentivar a atração de investimentos, né? Investimentos empresariais, muitas vezes. Então, vamos supor a chamada guerra fiscal, né? O pessoal já deve ter ouvido falar. O que acontece? Hoje, quando o investidor, sei lá, fábrica de caminhões da Volkswagen, vai instalar sua fábrica. Pô, claro que isso vai provocar um polo de desenvolvimento. Então, obviamente, você tem toda essa relação ligada ali a créditos, a isenções, né? A adequação do ordenamento territorial, ou seja, justamente cuidar da ordem pública, do passeio público, né? Das ruas, das praças, ou seja, ocupação irregular, que é a questão do ordenamento territorial, não é? Então, questões ambientais que envolvem isso. Então, normas de edificação. Então, por exemplo, tem que ser determinado normas de edificação. Você vê, por exemplo, né? Estava vendo uma reportagem sobre Balneário Camboriú. O que acontece lá? Lá, talvez por desordem ou por, sei lá, um próprio município já tem uma flexibilidade maior para isso, os prédios que foram construídos na praia, na orla, são prédios cada vez mais altos, inclusive o maior do Brasil está lá, o mais alto do Brasil está lá. Moral da história, fica menos de 1 hora de sol na praia do Balneário Camboriú. Ou seja, praticamente durante o dia todo é sombra na praia. São questões que a gente observa. Quem determina isso? Prefeitura. Essa questão de flexibilização das normas de edificação. Registro, guarda, captura, vacinação de animais. Então, o que acontece? Principalmente em áreas periféricas, né? Existe uma questão muito grande com o animal de rua, não é? Por que áreas periféricas? Porque é difícil você ver isso aqui na Zona Sul, por exemplo, aqui do Rio, ou do centro, aonde que eu estou transmitindo essa aula. Agora, se você for na periferia, em especial Baixada Fluminense, ou até cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Questão ligada a animais, né? Animais de grande porte, e até mesmo animais domésticos que são abandonados, como cachorro, gatos. Eu lembro, numa época quando eu trabalhava na prefeitura de Nova Friburgo, que deu um problema sério lá com o secretário, né? Porque o secretário na época matou lá os bichinhos, né? Os cachorros que ficavam na prefeitura, né? E foi lá intervir na época e ele tem uma resposta que foi processado por injúria racial, inclusive. Que é uma resposta absurda que ele deu, que é: cachorro sem dono e filho de preto ninguém quer. A questão dele ser preconceituoso e responder por injúria racial nem me assusta muito. O que me assusta muito
é a incompetência de quem colocou ele num cargo de gestão, né? Enfim. Então, são situações que são ligadas à prefeitura, o que é a guarda, a captura, a vacinação de animais, tá? Utilizações públicas do bem comum. Beleza? Foi um secretário de administração pública lá de Nova Friburgo. Tu vai achar na internet, tá? Passou na televisão e tudo isso. Foi, na época eu era servidor público lá de Friburgo. Cara, quando foi isso? Foi em 2000 e pouco. Acho que foi em 2003, 2004, por aí, tá? Beleza? Foi antes do desmoronamento lá que teve lá em Friburgo. Bom, utilizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, serviços públicos e o transporte coletivo. Então, quem é que vai ali dar licença para o transporte público? É a prefeitura, o município. Regular, executar, licenciar, autorizar o quê? Serviços de carro de aluguel, serviços funerários ou cemitérios, né? Serviços de iluminação pública, serviços de mercado, feira, matadores públicos, né? Serviços de limpeza pública, coleta domiciliar, remoção de resíduos sólidos, serviço de construção, conservação de estradas, caminhos municipais, né? E serviço de transporte escolar, assim como afixar cartazes e anúncios. Tudo isso são situações ligadas ao quê? A regulação por parte de quem? Licenciamento e regulamento, tá? Por parte do município. Característica que você tem. Beleza? E claro, estabelecer e fixar o quê? Sinais em estradas e vias municipais. Gente, é uma coisa que eu fico possesso, principalmente quando eu vou na Baixada Fluminense. Cara, as pessoas têm um amor, eu acho que é um amor, uma tara, não sei se é tara, não sei se é paixão, ou não sei se é tudo junto, por quebra-mola. Cara, eu não consigo ver e andar por uma rua que não tenha quebra-mola. E a maior parte dos quebra-molas são feitos pelo próprio morador. Sei lá, no mínimo, acaba o cimento na casa, acaba a obra sobre o cimento na casa dele, ele não tem onde enfiar aquilo ali e ele vai enfiar na rua dele, né? São quebra-molas sem qualquer regulamentação, placa, sem qualquer manutenção, preocupação com a pintura, tem que ser uma pintura de uma cor diferente do asfalto, não é? Quer dizer, com altura totalmente irregular, né? Enfim, não. Isso é responsabilidade, compete a quem? Ao município, né? Não é para o cidadão fazer isso, tá? Beleza? Sinalizações, enfim, características que você tem em relação a isso, beleza? Organizar, manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do poder de polícia municipal. Esse poder de polícia municipal é exatamente o poder de quê? De ordem, né? De autoridade do município. Beleza? Tranquilo? Característica que você tem, tá? Conceder e renovar a licença de localização e funcionamento de comércio, indústria, entre outros, não é? Então, quem é que vai licenciar o determinado comércio é o município, beleza? Compete ao município. Fiscalizar os locais de venda de peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Então, é o quê? Questão ligada ali a açougues, supermercados, né? Também
é de competência do município fiscalizar essas questões. E, claro, manter uma cooperação técnica com a União e com os estados. Beleza? Característica também que você tem em relação a isso. A conservação do patrimônio público, a eventos, a esportes, né? A outras características. Realizar atividades de defesa civil e prevenção de acidentes naturais. Então, desmoronamento, ocupação desordenada é de responsabilidade do município, beleza? Responsabilidade do município. Então, se estava ali, é porque o município, de certa forma, permitiu, beleza? Tranquilo? Exigir do proprietário do solo urbano, utilizado e não utilizado, que promova o aproveitamento na forma do plano diretor, ou seja, não é o cara fazer o que quiser. Existe um planejamento da cidade, tá? Que obviamente tem que ser respeitado, ok? Proteger e apoiar na forma de lei entidades reconhecidas legalmente como entidade de utilidade pública, beleza? Ou seja, aquele que é voltado para todo o público. Então, obviamente, a gente está falando de quê? Fundações, empresas que são públicas, toda a área de concessão pública. Então, obviamente, apoiar dentro dessa questão que você observa em relação a tudo isso. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive seus concessionários e permissionários. Né? O que seria isso? Quem concede a permissão ou a concessão para prestação de serviço é o município. Né? Então, se você tem uma firma que presta serviço ao município, foi por meio da concessão do município. Exemplo, Águas do Rio, né? Que fornece água. Então, característica de você ter um município. Tem lugar que tem sua própria concessão de água. Exemplo, Águas de Niterói. Não é Águas do Rio. Tem a sua própria concessionária. Então, estamos falando de quê? De empresas de utilidade pública, que atende todo o público por água, correto? Mas são empresas que têm a concessão, e essa concessão é dada pelo município. Ok? Beleza? Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. Tá? Como assim? Por algum motivo, né, um bem foi desapropriado. Questões ligadas a não pagamento de impostos, né, tributos. Consequentemente, aquele determinado bem foi desapropriado. Sim, o município tem um poder disso. Ok? Assegurar expedição de certidões, independentemente do pagamento de taxas quanto requeridas a repartições públicas municipais, em defesa de direitos e esclarecimentos de situações. É a questão do documento público. Se é um documento público, é um documento franqueado, aberto. E, obviamente, é um documento que a certidão tem que ser fornecida. Instituir a Guarda Municipal destinada à proteção do seu patrimônio, serviços, instalações e outros serviços de segurança que a lei dispuser. Beleza? Característica que você tem em relação à Guarda Municipal, né? Amparar de modo especial crianças e adolescentes, idosos e portadores de deficiência. E são características as chamadas
competências municipais. Beleza? Tranquilo? Característica aqui de importante nós sabemos de ponto, que são as chamadas competências unicamente voltadas para o município. O que a gente não pode confundir é quais são as chamadas competências comuns. O que seria uma competência comum? É aquela competência que tanto é do município, mas também pode ser do Estado e da União. Entendeu? No caso, seria a competência comum, né? Então, por exemplo, zelar pela Constituição Federal é uma competência comum. Cuidar da saúde é uma competência tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Tá? Proteger documentos ou bens de patrimônio histórico, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Impedir a evasão, destruição, descaracterização de bens, né? Principalmente bens históricos. Então, são características também comuns, né? Que a gente tem dessa relação da preservação, né? Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência. Isso é tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Segurança. A segurança também é um direito difuso, por ser município, Estado, União. Sim. Tá? Preservar a natureza, a fauna, a flora. Tá? Fomentar a produção agropecuária, o abastecimento alimentar, também é competência de todos, não é? Promover programas de construção de moradia, exemplo, Minha Casa Minha Vida ou outros, no caso, todos, né? Combater a pobreza, né? Isso não é só o município, todos. Compete também ao município, mas compete além do município todos. Registrar, acompanhar, fiscalizar questões ligadas à pesquisa, exploração de recursos hídricos, minerais. Então, obviamente, o minério que está sendo extraído, competência não só do município, de todos. Estabelecer e implantar políticas de educação no trânsito. Ou seja, claro, são determinações e resoluções também numa instância federal, né? Você tem órgãos como o CONTRAN, né? Que trabalha com isso, com toda essa regularização, né? Um órgão federal, né? Então, tanto tange ao município, quanto ao Estado, quanto à União, em regime de colaboração. Portanto, trata-se sobre isso. Beleza, galera? Legal? Com isso, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje, meus amigos. Alguma dúvida, pergunta, colocação? A aula hoje nos baseamos bastante em teoria, né? A gente fez um pouco menos de exercício, mas fizemos bastante teoria. Falamos muito do Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação e também da parte administrativa, claro, das incumbências administrativas no que tange às competências municipais, beleza? O que está lá na parte de administração pública voltada para a lei orgânica que está dentro lá, né? O conteúdozinho que está dentro lá, beleza? Meus amigos, alguma dúvida, pergunta, colocação? Fala que eu te escuto. Você fala daí que eu te escuto com todo amor, carinho e atenção. Nada? Meus amigos, um beijo do professor Anderson. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Obrigado. Tchau, valeu. E você que está me assistindo, me revendo aí em casa, beleza? Ó, gostou da aula? Muito bem. Assista várias vezes. Vamos fixar o conteúdo. Por quê? Porque a prova já está se aproximando e ó, vai cair na sua prova, beleza? Tá? E convido a você para o nosso projeto aí, que a gente vai ter aí o Dicas Finais do dia 28. Imperdível. Tchau, beijo do professor.